Você já percebeu que o que mais atrapalha o seu desenvolvimento mediúnico é o medo de ser visto pelos outros? Ser notado e observado? A entidade até quer vir, mas você tá com tanto medo que fica segurando ela. E daí muitas das vezes até acaba apanhando dela por causa disso. Abrir os olhos durante a incorporação, ela pode ser muito mais difícil para nós do que para o lado espiritual. Não porque fisicamente é impossível, mas porque nós temos medo de enxergar o que é diferente de nós, para enxergar aquilo que não é do nosso costume. Abrir os olhos durante a incorporação não é só um desenvolvimento mediúnico, mas também é um caminho de cura de autoconfiança. Porque quando você passa a abrir os olhos para enxergar o que está ao redor, você passa a enxergar que todo mundo está fazendo o seu trabalho. E que aqueles que estão te julgando são pessoas que jamais terão coragem de fazer o que você fez. São pessoas que ainda não estão prontas para evoluir. Quando eu comecei a estudar a incorporação, eu sentia muita dificuldade de ficar com os olhos abertos. Eu recebia a entidade, e aí quando eu abri os olhos eu sentia que estava totalmente desconectada. E aí eu comecei a receber a entidade e ficar só com os olhos fechados. Só que em algum momento isso tinha que evoluir. Não dava para continuar assim, né? Como que eu vou receber a entidade e vou dar atendimento com os olhos fechados? Não faz sentido. Então eu comecei a assistir alguns vídeos, comecei a conversar com algumas entidades para entender como que eu ia fazer para pular a etapa. Porque muitos vídeos falam que você tem que forçar isso. Então, você tem que forçar a abrir os olhos. Mas como que eu ia forçar uma coisa que me gerava medo? E aí um dia eu vi um vídeo de uma moça, nossa, faz muito tempo isso, que ela disse que no começo da incorporação dela, ela pedia para a entidade vir com o olho piscando, sabe? Para que ela conseguisse enxergar o que está ao redor, ou seja, ela não ia mais bater e esbarrar nas coisas, mas que ela continuasse no mundinho dela. E foi aí que surgiu essa ideia, foi o que eu decidi fazer com as minhas entidades e ver se ia dar certo. Então, eu comecei a combinar com as entidades que eu mais recebia, né? Principalmente com a dona Jurema, para que quando ela viesse, ou ela viesse com o olho entreaberto, que é quando você quase não enxerga, para você só ver o caminho, ou conforme a minha confiança fosse abrindo mais os olhos e piscando rapidinho, porque nesse tempo em que ela piscava, eu enxergava onde estava indo e ao mesmo tempo eu estava lá no meu espaço pessoal. Porque a gente sabe que quando a gente tá com os olhos fechados, é como se nós estivéssemos em um ambiente acolhedor, tranquilo, sem julgamento, sem medo. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente se sente livre, se quiser dançar, pular, ninguém está nos olhando. E quando a gente passa a abrir os olhos, infelizmente, a gente percebe que tem muita gente que, em vez de estar fazendo dele, tá lá enchendo o saco e fofocando. E isso nos abala, né? Às vezes não tem ninguém te olhando, mas a ansiedade te gera esse medo. Parece besteira, parece que é ego, né? Muita gente pensa assim, ai, olha a estrelinha, acha que todo mundo tá olhando para você. Mas não, eu sei exatamente como você se sente. Quando você quer enfiar sua cabeça dentro de um buraco de vergonha, de estar todo mundo te olhando, sem saber se você está acertando ou se você está errando, sem saber se você está mistificando, sabe? É assustador no começo, eu sei que é. E às vezes você tem que enfrentar essa batalha para você pular a etapa. Senão, até quando você vai ficar lá sentadinho com os olhos fechados? Tem tanta gente te esperando para receber os ensinamentos das suas entidades. E aí, por medo, você está segurando.
Durante as minhas consagrações de ayahuasca, muita coisa mudou, porque a partir do momento que eu comecei a fazer as minhas consagrações e entender que o mundo está cagando para você, que independente do que você faça, não fará diferença na vida do outro, eu passei a entender que essa vergonha e esse medo era só uma forma de me parar, de parar com o poder que eu tenho. Porque todos nós temos um poder muito grande dentro de nós que precisa ser entregue a alguém. Então, com todo esse tratamento da ayahuasca, eu consegui entender de fato o que é uma incorporação. É claro que eu não entendi igual a todos os mestres por aí, né, dos chakras. Inicialmente eu entendi apenas que a entidade encostava na minha mão e nos tornávamos um só. Que os nossos pensamentos compartilhavam, mas que a minha boca era fechada e que somente a boca dele era aberta. E aos poucos eu fui entendendo que os olhos são a porta da alma. Hoje eu tenho dificuldade de olhar nos olhos, mas são eles que nos mostram quem são as pessoas. Muitas das vezes as entidades te leem através dos olhos. Incorporar não é fingir ser outra pessoa. Incorporar é você dar espaço para alguém assumir o seu corpo físico para transmitir um recado importante. Depois que você aprende a confiar e abrir os olhos, as outras coisas passam a ser muito mais fáceis. Porque tudo depende de você. Hoje você pode estar 20% consulente e os outros 80% é entidade. Mas em algum momento, quando a sua energia estiver em equilíbrio, vocês passarão a ser um só. Então, quando você estiver recebendo a entidade, quando você estiver sentindo a entidade, deixe ela fazer o que ela quer. Tente abrir os olhos aos poucos e deixe que ela faça. Muitas das vezes a entidade vai dançar e rodopiar para que ela possa se conectar a você, porque a sua vibração não está completa. Muitas das vezes você vai estar lá paradinho, com a mão para cima, esperando uma mensagem divina, enquanto a entidade vai estar falando: ó, seguinte, mexe esse braço, eu quero mexer o braço. E você achando que é bobagem, você ignorando o sentimento da entidade, dela pedindo para você mexer o braço. Às vezes a entidade traz um recado muito importante para você e por medo do desconhecido, por não saber se isso realmente é para você ou para sei lá quem, você ignora. E aí por causa disso a entidade tem que ir até outra pessoa para falar: olha, eu quero que você fale isso, isso e isso para minha filha. Porque você não tem a segurança de que a entidade está te dizendo algo. Falar é o último degrau. É o degrau mais difícil do processo. Por algum motivo que eu ainda não entendi, mas o corpo espiritual tem facilidade em se conectar com todas as partes do seu corpo. Com as suas mãos, com os seus pés, com os seus olhos. Mas o chakra da laringe é o mais difícil, porque é aquele que você mais prende. Então, se você sente vontade de falar, fale. Nem que você fale bobagem, nem que você esteja mistificando. Mistificar é um processo natural. Todo mundo passa por isso e é por isso que as pessoas evoluem, porque elas mistificaram. É uma etapa de aprender a confiar entre você e a entidade. Incorporar é sentir. Incorporar é você sentir a energia da entidade ao seu redor. É você sentir a vibração da entidade. É você sentir o calor da entidade.
É você sentir como se sua mão e seus pés já não fossem mais seu. Quando você passa a incorporar 90% a entidade, 10% você, que é quando troca, você percebe que a incorporação nada mais é de uma TV com o microfone mutado. E para que você chegue até esse processo, você precisa estudar, precisa se dedicar, precisa buscar colocar em prática as coisas que você vê por aí. Não adianta nada assistir esse vídeo e não colocar em prática. Tá gastando tempo para quê? Muita gente tem medo de incorporar porque acha que vai ser uma possessão. Só que a incorporação não é uma possessão. Talvez no passado, né, pudesse ser, eu não estava lá para dizer. Mas aqui no futuro, no presente, a incorporação, ela só existe com a sua autorização. Por mais que a entidade esteja 90% no seu corpo, 10% ainda existe. É você que manda no seu corpo, é você que define as regras. Então não tenha medo do que ele pode ou não fazer. Porque só quem dirá o que deve ou não fazer é você. E trabalhe muito a autoconfiança. Trabalhe muito a sua fé. Porque se em algum momento você bobear e não ter fé suficiente, o seu trabalho pode não dar certo. É por isso que eu sempre friso muito sobre estudar, sobre espiritualidade, para que você tenha confiança, para que você tenha fé. A fé é o que move tudo. Não adianta você ter um padê arriado que foi gasto uns 500 se ele não tem fé. Então traga fé para a sua vida, traga fé para o seu trabalho. Incorporação é um trabalho de caridade, um trabalho feito com amor. Agora eu quero trazer algumas dicas para vocês, bem importantes, para vocês que ainda têm dúvida do que é a incorporação, como que funciona a incorporação. Porque ainda existem pessoas que estão incorporadas, que estão dando atendimento, mas não sabem se realmente estão incorporadas. E isso é muito preocupante. Você tem que saber que você está incorporada. Senão, o que você está fazendo ali? Está botando a vida de outra pessoa em risco. Então, por isso, deixa eu pôr um cafezinho aqui pra mim. Gente, eu sou cafezeira mesmo, tô nem aí. Filho de preto velho, tomo bastante café. Então, eu elaborei algumas dicas que funcionaram para mim, dicas que eu observei que funcionaram para outras pessoas, para que vocês possam começar a fazer com que a caminhada espiritual de vocês tenha mais sentido e para que as coisas comecem a dar certo, para que as frustrações vão embora, para que vocês tenham sinais do mundo espiritual. Então, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é quando a gente for receber uma entidade. Durante o momento em que a gente vai receber uma entidade, enquanto você está de olhinhos fechados e você está com as mãozinhas estendidas pedindo, exemplo, para Dona Navalha. Dona Navalha, tô falando aqui na minha cabeça, né? Dona Navalha, eu tô pronta para receber a senhora. Se a senhora quiser vir trabalhar comigo, agora é a hora, pode vir. E nesse momento em que você está chamando a energia da Dona Navalha, por exemplo, quando ela estiver se aproximando, você fala: só que, Dona Navalha, eu peço que a senhora me dê um sinal de que é a senhora, só para que o meu eu interior não me engane e não atrapalhe o serviço da senhora. Por favor, eu peço que a senhora me dê um sinal que só eu vou entender. E assim, Dona Navalha vai trazer o sinal para você. Eu tenho o sinal da Dona Navalha. Toda vez que ela vem, ela faz exatamente o sinal que eu pedi. E isso me gera mais confiança e firmeza em saber que realmente é a Dona Navalha. Eu sei que parece bobo, mas para quem tem a dificuldade em confiar, acaba tendo algumas técnicas para se desenvolver e depois de um certo tempo nem é mais necessário. Mas para você que precisar aprender a confiar,
algumas regrinhas são importantes para te ajudar. Depois que você confiar, meu filho, nem precisa mais. Outra dica que eu já falei, mas eu vou ressaltar. Tá incorporado. Conseguiu abrir os olhos. Veio um sentimento que precisa ser dito. Procure uma pessoa, uma Ked, um Cambone de confiança, porque apesar de você estar incorporado, você está ali, então você sabe quem é a pessoa de confiança. E peça para sua entidade comunicar o que ela tem para dizer. Às vezes o que ela tem para dizer é para dar uma bronca na pessoa, mas às vezes é para você também, porque ela está tentando falar e você não está ouvindo. No início do desenvolvimento é muito comum as pessoas confundirem os pensamentos e não entender quando é eles e quando é a entidade. Então, essa é a melhor dica. Peça para sua entidade comunicar o que você está sentindo. Não importa se isso é da sua cabeça ou é da entidade, não tem problema, só deixa falar. Porque quanto mais você estimula a comunicação sua com a entidade, mais vocês vão criando o hábito, mais o seu chakra vai se acoplando. Eu sou super a favor dos terreiros eles dividirem, por exemplo, em giras de desenvolvimento, né? Primeiro a gente vai desenvolver a equipe A e depois a gente vai desenvolver a equipe B. Então a equipe A vai chamar a entidade, a equipe B vai sentar do ladinho da equipe A com um monte de anotações de perguntas e vai fazendo perguntas conforme for fluindo. Por quê? Para que a entidade, ela, primeiro, se apresente, né? Porque é muito importante a gente conhecer a entidade. E segundo, para que o médium vai perdendo esse medo e criando confiança. As primeiras vezes é difícil, mas depois vai criando confiança. Porque tudo que a gente faz várias e várias vezes nos dá confiança. E tudo que a gente precisa na incorporação é a confiança. Outra dica, essa dica aqui, gente, essa dica é maravilhosa. Ignore qualquer ser que esteja ao seu redor, principalmente aqueles seres que não são de luz, que estão lá só para atazanar a nossa vida. Todo mundo vai ter alguma coisa para comentar. Se não for de você, vai ser de outra pessoa. Sempre vai ter alguém para te criticar. Por quê? Porque muitas das vezes essa pessoa, ela não tá feliz com ela mesma, porque essa pessoa não tá tendo um bom desenvolvimento, porque a vida dela não tá melhorando. E aí, em vez dela cuidar do próprio umbigo, ela quer cuidar do outro, quer tirar sarro, quer fazer piadinha. Então, ignore essa pessoa. Essa pessoa não existe na corrente para você. Ela é apenas um irmão santo, em que você deve respeito, mas que ela não existe. Faça o seu desenvolvimento sem lembrar desta pessoa, sem lembrar de qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Sempre foque em você, sempre coloque você como prioridade. A sua evolução espiritual, ela é para você. Se o fulano tá rindo da sua cara, é porque o fulano não tá desenvolvendo espiritualmente. Porque o fulano deve achar que a evolução é a incorporação, mas não. A evolução é apoiar o próximo. Então, se ele está rindo da sua cara, ele está desevoluindo. Ou seja, ele está sendo um grande idiota com a própria vida. E você tem que cagar para ele e seguir com o que você acredita, tá certo? Eu fico com muita raiva quando essas coisas acontecem. Já aconteceu comigo e atrapalhou bastante o meu desenvolvimento porque eu era idiota. Não que você seja idiota, mas eu era idiota. Eu me deixava abalar por qualquer coisa. E agora eu sei que eu caguei pra todo mundo. Foda-se. Gostou, gostou, não gostou, eu tô nem aí. Porque fulano disse que... Eita. Porque fulano disse que você é marmoteiro. Ué, se você acha que eu sou marmoteira, minha filha, o problema é seu. Porque eu sei que eu não sou. Porque todos os consulentes que se consultaram com as minhas entidades voltaram com notícias boas. Então, eu não tô aqui para julgar ninguém e também não quero ser julgado. Mas
infelizmente, se é mais fácil cuidar da vida do outro do que cuidar da própria vida, então a pessoa que seja feliz do jeito que ela quer ser. Quem sabe não é ela a marmoteira, né? Tentando desviar o assunto para o meu lado. Então vamos lá. A próxima dica que eu queria dar para vocês é não se compare ao outro. Não tente te enxergar no lugar do outro. Não tente se equiparar ao outro, porque cada um tem o seu processo, cada um tem a sua etapa, cada um tem o seu tempo. Não se julgue, não se ache menos merecedor só porque você está em um aprendizado de curto prazo. Você começou agora. Tem gente que está nesse aprendizado há anos. Então não é justo com você ficar se julgando por uma coisa que você não tem culpa. É como se você pegasse um bebezinho que quase não tem conhecimento porque acabou de nascer e colocasse do lado de um senhor que vivia uma vida gigantesca. Não faz sentido. E outra, cada pessoa carrega o seu trauma. Cada pessoa carrega suas dificuldades. Cada pessoa carrega uma dor que precisa de um tratamento. A Umbanda, ela tá ali para te ajudar a se curar, não para te ajudar a incorporar. A incorporação é um bônus, mas o propósito dela é te ajudar a se curar. Então, se você tem um problema, não conseguiu se curar, o fulano tem um problema que talvez seja mais fácil para ele se curar, é claro que ele vai avançar mais rápido. E tá tudo bem. Isso não te diminui, isso não te faz ser menos forte. Isso só mostra que você é um ser humano e que você está lutando para conquistar algo que vai te fazer feliz. Então comemore cada conquista. Comemore quando o seu herê riscar ponto. Comemore quando a sua preta velha der o nome dela. Comemore quando a sua cabocla te contar, por exemplo, qual que é o ponto cantado dela, ou mostrar como é a guia dela. Comemore a sua evolução. Cada um tem uma evolução importante na Umbanda. E a quinta dica, eu já falei, mas eu queria reforçar, queria deixar isso muito claro. Incorporação tem a ver com treinamento. Para você se tornar um excelente escritor, você tem que escrever vários e vários livros. Incorporação é treinamento, é estudo. Você tem que estudar sobre as origens, você tem que estudar sobre ervas, sobre magia, sobre hierarquia, mas você tem que botar em prática. Você tem que receber os seus guias. Você tem que deixar os seus guias conversar com outras pessoas. Você tem que fazer com que os seus guias se movimentem. Receber o guia e ficar lá parado esperando a morte da bezerra não vai te fazer evoluir. Porque qualquer um pode receber a entidade e ficar parado. Então cabe a você achar um coleguinha que você tenha mais facilidade e fale, olha, quando eu estiver incorporada, você pode vir fazer algumas perguntas, a gente troca, eu incorporo, você faz isso comigo, e daí você incorpora, eu faço isso com você. Essa é a melhor estratégia para te fazer desenvolver, porque por mais que ocorra mistificações durante as conversas, mas também vai ocorrer mensagens importantes, mensagens para você e mensagens para eles ou para um terceiro. E aos poucos, você confiando nessa conversa, vai fazendo com que você comece a ser a entidade, a deixar a entidade trabalhar. E aí eu termino o vídeo trazendo uma parábola muito interessante, que ela cabe muito a vocês. Eu já tinha ouvido essa parábola há um tempo, mas tinha esquecido. E aí, gravando esse vídeo, eu lembrei, eu falei que precisava falar aqui no canal. Tem tudo a ver.
Eu peço que você assista até o final dessa parábola para você entender o que eu estou tentando dizer desde o início. A parábola diz que em uma região sempre tinha torneios para ver quem eram os melhores lenhadores da região. E tinha um senhorzinho que ele sempre ganhava os torneios. E aí um dia um rapaz forte, jovem, pegou e desafiou esse senhorzinho e falou que ele ia cortar muito mais lenha do que o senhorzinho em menos tempo. Muito mais lenha em menos tempo, né? Bom, o senhorzinho topou. Falou, tudo bem, vamos lá então. E enquanto o rapaz cortava a árvore com a maior força, garra, a maior velocidade possível, esse senhorzinho ele estava sempre parando para dar uma afiada no instrumento dele, no instrumento de corte. Então ele cortava algumas árvores, parava para afiar. Cortava algumas árvores, parava para afiar. E assim foi indo. No final da competição, quem ganhou a competição não foi o rapaz forte, foi o senhorzinho. Porque enquanto o rapaz forte botou toda a energia dele em cima desse trabalho, dessa competição, para provar que ele era o melhor, o senhorzinho, que tinha tanto conhecimento e astúcia, sabia que se ele usasse muita força ia ficar cansado. E sabia que uma hora o instrumento dele ia ficar cego. Então ele aproveitava os momentos de descanso para afiar. E aí ele conseguia cortar com mais rapidez as árvores. E foi assim que ele conseguiu ganhar esse concurso. Porque ao invés dele ficar tentando, ele parava de vez em quando para estudar, para afiar o conhecimento dele. Para quando ele estivesse bem, ele pudesse ir lá e fazer o trabalho dele. O trabalho que ele tão precisava fazer. Então, nem sempre quem é mais rápido é o que ganha. Às vezes, aquele que mais se esforça é o que ganha de verdade. E você, tá afiando o seu machado? Tá cuidando do seu sentir? Você tá olhando com carinho para as suas travas, os seus medos, as suas vergonhas? Porque incorporação não é performance. Incorporação não é teatro. Incorporação é um processo de cura. Enquanto você está emprestando o seu corpo para a entidade, enquanto ela está te reenergizando e te reequilibrando, no momento em que ela está atendendo um consulente, ela está atendendo você também. Ela traz os consulentes certos para você. As pessoas que precisam ouvir aquilo que você precisa ouvir. Você está preparado para isso? A espiritualidade, ela sabe o caminho. E você sabe abrir a porta desse caminho para ela? Eu vou deixar vocês com essa reflexão. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo ele possa trazer um grande impacto na vida de vocês. Eu sei que eu tô gravando muito vídeo sobre incorporação. E se vocês quiserem que eu grave vídeo sobre outros tipos de mediunidade, comentem aqui embaixo, porque eu preciso estudar mais sobre as outras mediunidades. Apesar de eu ter algumas outras mediunidades, para explicar, precisa ser estudado. Mas eu quero muito trazer aqui no canal, então comentem aqui embaixo. Curtam o vídeo para me ajudar a engajar o canal e compartilhem, né? Vai que vocês encontram alguém que está precisando dessa mensagem, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.